porque os filhos estavam trabalhando duro fora. Sempre davam boas notícias, não más notícias. Feliz dia estava chegando. Este tio chamado Frank em jejum para economizar, estava muito generoso hoje. Queria comprar umas costelas boas de boi. Tem um pedaço de bife a um preço especial. Não precisa, o vinho também era o melhor. Não porque ele ansiou por comer, porque seus 4 filhos estavam voltando para visitá-lo, para que eles comessem um delicioso frango assado. Ele analisou um novo forno a toda noite. Nesse momento, o telefone tocou, era o filho mais novo. Pai, meu trabalho está muito ocupado. Não posso voltar neste ano novo. Em seguinte eram a filha mais velha e a filha mais nova. Por um momento, todos não voltariam. Frank estava se sentindo sozinho, olhando para as fotos de seus filhos. Desde que sua esposa faleceu há 8 meses, os filhos nunca voltaram para casa. Também raramente ligaram para casa. Isso tornava Frank cético. Todos eles amavam mais sua mãe? Ele decidiu, se as crianças estivessem ocupadas, ele iria visitá-las. Frank era um fabricante de fio elétrico. A exposição a longo tempo ao PVC fez com que ele desenvolvesse fibrose pulmonar grave. E as crianças estavam espalhadas por diferentes cidades. Saindo desta vez, o caminho era longe, não sabia quando voltaria. Ele devia preparar remédio suficiente. Embora o médico o aconselhou não ir longe, o teimoso Frank já decidiu. Ele escreveu cartas para todos os filhos. Queria dar a eles pessoalmente. Antes de partir, ele verificou bagagem, chaves e remédios. Embora esta situação, cada um de nós tenha experimentado. Frank estava curvado para trás. Com os passos ousados ainda me deixou emocionado. Parece que sinto a solidão em coração dele. No balcão, ele disse orgulhosamente ao bilheteiro. Sobre o filho mais velho, era um pintor. No trem, ele conversou com estranhos. Sobre a filha que trabalhava como gerente sênior. Na parada, ele estava animado, conversando sobre o filho mais novo ser o maestro. E sobre a filha mais nova como dançarina. Assim como os adultos em nossa casa. As crianças são sempre o tema deles. Na primeira parada, ele visitaria seu filho mais velho, um pintor famoso, David, mas só depois de chegar ele descobriu, David não estava em casa. Numa galeria de arte, Frank viu a pintura de seu filho. Ele se lembrou de uma conversa que teve com David quando era criança. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser um pintor, fazer os desenhos que eu gosto. Não, um pintor pinta pinturas nas paredes. E cachorros vão fazer xixi naquelas paredes. Você deve se tornar um artista. Você vai me deixar ter orgulho de você, filho? Vou tentar, pai. Enfim, o tempo era limitado. Ele não podia mais desperdiçar. Depois de esperar a noite toda, ele colocou o envelope preparado na fenda da porta e continuou a viagem para visitar a filha mais velha. O caminho era longo. Se não encontrasse carro, encontraria trem. Finalmente, depois de 2 dias, chegou à casa da filha mais velha, Amy. Era uma pequena vila com jardim, uma piscina e um jardim de flores. Frank finalmente conseguiu ver sua filha. Não importa o quão alto tenha sido a posição da filha. Não importa o quão amadurecida. Aos olhos de Frank, ela ainda era uma criança. Pai e filha, os dois conversaram apenas algumas frases simples. Parecia que não tinham nada para falar, mas Amy parecia estar escondendo algo. À noite o genro voltou, toda a família jantava feliz. Mas o neto parecia não gostar do pai. A atmosfera harmoniosa. Parecia estar escondendo muitas coisas que Frank não sabia. Primeiro Frank pretendia ficar com ela por mais alguns dias, mas Amy disse que teria uma viagem de negócios. A situação de repente caiu em constrangimento. Claramente pretendeu mandar Frank embora, mas Frank não se importou, disse que ver os membros da família pequena era extremamente feliz. Na estação de trem, Frank perguntou a Amy, você está feliz? Amy congelou por um momento e disse, muito. Mas esta afirmação era muito coxa. Frank sorriu ao dizer adeus. No rosto de Amy, havia uma expressão muito triste. Em um corredor subterrâneo da estação, Frank, cheio de misericórdia, deu ao vagabundo algum dinheiro. Originalmente ele fez caridade, mas sua próxima frase deixou o vagabundo com raiva. O que? Você deveria dizer obrigado porque eu te dei dinheiro. Diga obrigado. Desculpe, mas eu serei rude. Se você me der mais algumas centenas de dólares, eu vou agradecer. Depois de dizer isso, o vagabundo apontou para o bolso de Frank. Na briga, os remédios de Frank caíram no chão. Frank implorou miseravelmente. Mas o vagabundo sem respeito esmagou-os com o pé. Eram os últimos dele. Ele se agachou, pegou restos de remédios no chão. Ele não entendeu. Por que um vagabundo fez isso? Esta questão, todos fiquem à vontade para comentar e discutir. Próxima parada, Frank queria visitar o filho mais novo, um maestro, Robert.
tendo passado por muitas dificuldades. Ele chegou à banda onde seu filho mais novo trabalhava. Quando ele estava praticando, ele arrastou a mala de couro para frente e para trás na vasta audiência. O barulho das rodas da mala esfregando no chão atraiu a atenção da multidão. Também do seu filho. O filho apressadamente interrompeu o ensaio e foi cumprimentá-lo. Frank sempre considerava seu filho um excelente maestro. Na verdade, apenas era um baterista sem nome. Ele sentiu que o filho era muito talentoso. Tocar bateria era uma pena. Robert disse que estava vivendo muito bem. Além disso, ele nunca escondeu nada. Mamãe sabia tudo que ele queria ser baterista. Esta vida era como que ele queria. Trabalho não duro com alto salário, confortável e livre. Frank não falou mais nada. Ele queria ficar lá por alguns dias e ver um show de Robert. Mas Robert disse que a banda teria que ir para a Europa para se apresentar. Sem tempo para ficar com o pai, Frank não teve escolha, então decidiu ir para a casa de sua filha mais nova em Las Vegas. Embora Robert não deixasse seu pai ficar com ele, ele seguiu seu pai até a paragem. Teve certeza que o pai comprou a passagem. Estava tudo bem, então saiu. À noite, ao mover o ônibus, Frank não percebeu a diferença de horários, perdeu o ônibus. Só pôde descansar por uma noite em um motel próximo. Ele tirou do bolso algumas migalhas de remédios, tirou com cuidado e tomou. Até o pó na palma da mão, ele lambeu tudo. No dia seguinte, Frank finalmente chegou a Las Vegas. A filha mais nova, Rose, soube isso. Alugou especialmente uma limusine longa e luxuosa para buscar seu pai. Até preparou um grande quarto para ele. Quando eles estavam indo para o restaurante reservado para o jantar, a vizinha teve que sair, pediu-lhes a cuidar da criança. Disse que iria buscá-la cedo, mas devido ao trabalho, o bebê teve que ficar por uma noite com eles. Enquanto Rose cuidava do bebê, Frank ouviu mensagens de voz na sala de leitura. Sou eu, devo pegar o apartamento de volta antes do planejado. Ele percebeu que podia criar muitos problemas para sua filha. Depois de pensar, Frank decidiu voltar para casa no dia seguinte. Rose pretendeu preveni-lo, mas Frank já havia decidido. Durante o jantar, Frank e Rose falaram sobre sua esposa. Ele curiosamente perguntou à sua filha: antes, vocês falavam tudo à mãe, nunca falaram a mim. Sempre ligavam para ela no telefone. Se eu atendesse, apenas dizia oi. Vocês diziam: olá, pai, mãe está aí? Não é como você pensa, só. Era mais fácil falar com mãe. Papai estava sempre preocupado. Se não tivéssemos uma maneira de resolver as coisas? Não, não é assim. Ela era uma boa ouvinte, e papai sempre dava sua opinião. A conversa deixou Frank em silêncio. No dia seguinte, por causa da falta de remédios, Frank escolheu volta para casa de avião. Mas o avião encontrou relâmpagos inesperados e tempo tempestuoso, não tomando remédio suficiente. Além do voo oscilante assim, fazendo com que a antiga doença de Frank aparecesse, ele entrou em coma. Em coma, sonhou com ele e os filhos sentados juntos. As crianças estavam na forma de crianças. Ele disse a seus filhos: embora cada um de vocês tenha dito que a vida é muito boa, eu não acredito. Como observações, ele sabia que Amy e seu marido estavam separados. Robert não foi à Europa. E a criança que a melhor amiga de Rose abraçou, na verdade era filha de Rose. Eles obviamente encontraram muitos problemas na vida. Mas por que ainda queriam enganá-lo e dizer que eles viviam bem? Ainda temos muitas coisas para te contar, pai. Mas isso não significa que queremos machucar você. Não queremos te decepcionar. Os filhos, cada um afirmou claramente os fatos. Dos 4 filhos, David, a quem ele sempre ensinava rigorosamente, ele não sabia o que estava acontecendo ultimamente. Quando ele queria questionar, no céu, trovões com relâmpagos, estrondos de chuva forte. Os 4 espalhados para evitar a chuva. Frank perguntou impotente: o que devo fazer? Como posso enfrentar a sua mãe? Rose disse ao pai: se amá-la como ela te ama, com certeza vai contar-lhe tudo o que ela quer ouvir. Diga-lhe que estamos bem. Frank acordou no hospital. Todos os filhos que tinha encontrado estavam presentes, apenas David não estava. Houve uma premonição ruim em seu coração. Sob sua insistência, Amy finalmente disse a verdade: David já morreu. Morreu de overdose de drogas no México. Nos dias em que Frank veio para casa, porque para ir ao México para confirmar o incidente, Amy teve que despedir o pai. E quando Robert ouviu a notícia, ficou confuso. Mas ele também teve que despedir o pai. Todos eles amavam muito seu pai. Eles fizeram isso porque não queriam que ele se preocuparia. Quando Frank descobriu a verdade, ele ficou com o coração partido. A coisa mais dolorosa da vida era o velho despedir-se ao jovem. À noite, David na forma de uma criança apareceu. Eles falaram sobre o antigo tópico novamente.
David disse que queria ser pintor, pintar pinturas que ele gostava. O pai respondeu: "Não importa o que você faça, estou orgulhoso de você." David: "Me desculpe, pai, isso não é culpa sua." Talvez neste momento, ambos os lados tenham resolvido o problema. Frank foi ao túmulo de sua esposa, falou sobre a situação recente dos filhos, quanto a coisas deles. Não teve mais a atitude de superioridade. Ele disse: "Se eu pudesse voltar ao passado, eu não pediria muito deles. Apenas eles estejam felizes. Eu estou feliz. Eu sei, não posso continuar a tratá-los como crianças. Não posso decidir por eles, não importa o que aconteça. Eles têm que lidar com isso por conta própria." Finalmente ele disse à sua esposa: "Estamos todos bem." Este foi o filme mais pessoal de Robert De Niro. No filme, ele não era mais o padrinho de um poderoso gangster, mas apenas um pai muito normal. Ele amava profundamente cada filho, apenas que sua maneira de amar fazia seus filhos se sentirem mais pressionados, como quando enfrentou o vagabundo. Boas intenções transformaram-se em coisas ruins, independentemente do relacionamento. Estar na posição do outro para pensar é o que mais importante. Insistir em algo para o outro só fará com que ele se afaste mais. Estamos envelhecendo e nossos pais estão envelhecendo. Você, depois de crescer, tem o mundo inteiro em seus olhos. E aos olhos de seus pais, só tem você. Visite a casa frequentemente. Nesta situação de pandemia, espero que todos possam cuidar bem e se reunir com quem amam. Passe um feliz ano.